Atos, capítulo 9, o primeiro verso diz assim: enquanto isto, Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. É isso que está na sua Bíblia. Algumas versões um pouquinho diferentes, mas a soma do texto é esse: enquanto isto, Saulo respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Oramos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, neste momento nós queremos dar graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos nesta noite, ó Deus, num tempo tão especial em que nós estamos nos preparando. Esses primeiros 12 dias do ano são dias de preparo para um tempo do qual nós haveremos de desfrutar de coisas excelentes e sobrenaturais. Nos colocamos diante de Ti, colocamos a nossa família, a nossa casa, colocamos, Deus, a nossa cidade, a nossa nação, nós colocamos em Tuas mãos, crendo que este ano será o ano dos céus abertos, e cremos que já começou. Por isso nós queremos declarar diante do Senhor, cremos no poder da Tua palavra, cremos que aquilo que o Senhor tem para fazer já está pronto, cremos que o Senhor responde às orações e o clamor do Teu povo, e que o Senhor fará coisas sobrenaturais no meio de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Fala conosco, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Atos, na verdade, ele é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, a dispensação. Ele inicia a dispensação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Nós lemos que o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que eles deveriam ficar na cidade até que eles fossem revestidos de poder. Essa foi a ordem de Jesus para os seus discípulos, reunidos ali naquele cenário, 50 dias, aguardando a promessa que Deus havia feito. Lá estavam eles, E 50 dias depois, diz o texto sagrado que o Espírito Santo veio com fogo, o Espírito Santo veio com línguas como que de fogo repartidas sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Isso foi o que deu início ao movimento chamado igreja, A igreja nasceu justamente nesta data muito importante em que o Espírito Santo veio sobre aqueles discípulos. E a igreja estava naqueles dias em franco crescimento, em franco desenvolvimento. A igreja crescia muito. Jerusalém estava impactada com a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas se convertiam, no dia em que o Espírito Santo veio sobre os discípulos. A primeira mensagem de Pedro trouxe uma colheita de aproximadamente 3.000 almas, e não muito depois, novamente, 5.000 almas estavam agregando-se à igreja. Isso mostra que o plano que o Senhor fez, o plano perfeito de Deus, ele está, na verdade, contido nas palavras. Talvez isso sejam palavras que definam com muita clareza o plano do Senhor, quando Ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. A igreja crescia muito em Jerusalém. Em Jerusalém estava vivendo um momento de grande avivamento. Como nada acontece sem o plano de Deus,
sem o propósito de Deus, e o Evangelho não veio para um grupo de pessoas, para um lugar, para uma cidade, para uma nação, mas ele veio, né, para impactar o coração de todas as pessoas. O plano de Deus era alcançar todas as pessoas. Então também começou a haver perseguições, e uma das formas de perseguições que a igreja começou a sofrer veio justamente através de um jovem chamado Saulo. A Bíblia diz que Saulo respirava ameaças e morte. Ele era um jovem que defendia com muita força a crença que ele tinha, né? Porque ele era fariseu, ele defendia a fé farisaica, ele caminhava juntamente com os fariseus, embora fosse ele membro do Sinédrio Romano. Ele também defendia o poder de Roma. E o nosso texto, ele nos mostra que Paulo tinha essa intenção de parar o cristianismo. O objetivo dele era impedir que o cristianismo avançasse, que a mensagem do Evangelho fosse detida. Acreditava ele que matando, prendendo, tirando as pessoas de circulação, ele conseguiria parar o Evangelho. Alguém disse algo que eu achei interessante. Disse que crente é que nem erva daninha. Quanto mais mata, mais nasce. E é uma coisa interessante, porque de lá para cá a coisa se tornou tão grande, tão suntuosa, tão maravilhosa, e nada do que se tentou fazer para parar conseguiu de fato parar, né? A perseguição, ela vem de muitas maneiras, surgiu de muitas maneiras, desde ataques diretos de morte, de condenações, né? Os primeiros discípulos, por exemplo, sofreram terrivelmente, mas quanto mais eles sofriam, já cantava, a banda Gerd já cantava, né? Quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia, mais pessoas eram salvas, mais pessoas eram transformadas. E Paulo, respirando ameaças de morte contra a igreja, ele toma uma decisão, porque ele queria fazer uma coisa legal. Ele entendia que ele estava fazendo uma coisa legal, porque ele estava defendendo uma religião que no momento era a religião da hora, né? O farisaísmo era a religião que tinha inclusive o aval do próprio império. Então ele defendia isso com muita força. Ele entendia que quando ele prendia os cristãos, que ele matava os cristãos, ele estava prestando um serviço para quem? Para Deus. Ele entendia isso. Então ele vai ao sacerdote para fazer um pedido para o sacerdote, para que o sacerdote dê para ele carta de recomendação, para que quando ele chegasse em qualquer lugar, e até em cidades estrangeiras, ele ia com o propósito de deter, de parar, de prender, de matar, ele pudesse estar amparado pela lei. Satanás também trabalha de uma forma organizada, né? Também trabalha de uma forma organizada. Ele quer parar a obra de Deus. Usou todos os meios possíveis. E mais do que isso, nesses últimos tempos, a gente tem visto como existe organização com o propósito de impedir o avanço do reino de Deus, impedir que o povo de Deus possa ser abençoado, né? Muitas pessoas têm sido impedidas, têm sido paradas, porque elas entendem que elas estão colaborando para o bem. E de uma certa forma é mesmo. De uma certa forma é mesmo. Mas Paulo quer fazer algo que seja legal. Então ele pede cartas para o sacerdote, a fim de que ele possa ir onde quer que ele chegasse, em qualquer cidade que ele chegasse, ele pudesse então prender os cristãos, matar-se, até mesmo se necessário fosse matar. Determinado a proteger a crença que ele tinha,
ele faria qualquer coisa para não permitir que o Evangelho chegasse. Isso foi feito ao longo do tempo, não foi? Paulo é apenas um personagem dessa história, mas quantos outros personagens se levantaram com o propósito de impedir o avanço e o crescimento da igreja? Então, ao receber tal autorização, ele segue em companhia de alguns soldados romanos para executar a tarefa que ele tinha em mente. Ele queria concluir isso, ele queria terminar com isso, ele queria parar com isso. Só que quando chegamos ao versículo 3 do mesmo capítulo, a Bíblia diz assim que ele estava a caminho, em busca desses cristãos para fazer aquilo que estava em sua mente, aquilo para o qual ele tinha recebido a autorização para fazer. E de repente, uma luz muito forte brilhou no céu. E essa luz, muito forte, mais forte do que o sol, o texto sagrado diz que mais forte do que o sol, brilhou, e imagino que a cavalgadura sobre a qual ele estava refugou e jogou ele por terra. Aliás, todos os seus amigos com ele também. E o texto sagrado diz que ele caiu, e quando ele tentou se levantar, ele já não enxergava mais nada. E ele ouviu uma voz. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia a voz de Deus. A única coisa que ele conhecia era o credo farisaico que eram pregados, o código de lei que ele tinha e que fora estabelecido com o propósito de manter as pessoas dentro de um princípio de vida, na verdade pouco saudável, sem produtividade, sem transformação, sem mudanças. As pessoas eram destinadas tão somente a viver aprisionada dentro daquele código estabelecido. Mas Paulo, então, ainda Saulo, nesse momento em que essa luz brilha forte diante dele, ele cai subitamente e ele fica cego. Até então ele acha que está no controle de tudo. Paulo acha que ele está no controle, que as decisões são dele, que ele vai fazer aquilo que está no coração dele, aquilo que ele tem em mente para fazer. Ele quer fazer isso. Mas naquele momento ele descobre que na verdade ele não tem controle de nada. Ele descobre que Deus está no controle de tudo. Mais tarde a gente vai descobrir que Paulo diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Paulo, agora ele ainda não entende isso. Agora ainda ele está sob o efeito de um impacto que ele não sabe qual é o resultado que vai vir a partir de agora. Ele sabe que não consegue enxergar, ele sabe que ele é uma pessoa totalmente dependente, que para fazer qualquer coisa daqui para frente ele vai precisar de alguém conduzindo ele. Então ele, ao se levantar cego, ele ouve uma voz que pergunta para ele, né? Saulo, por que você está me perseguindo? E ele pergunta: quem é? Estou perseguindo? A quem estou perseguindo? Quem é você ou quem é o Senhor? Então aí Jesus se revela para ele. Aquele foi o momento mais importante na vida do jovem chamado Saulo, que a partir daquele momento se transforma totalmente. Ele sai do controle, Deus tira ele do controle, Deus assume o controle da vida de Paulo. Vocês vão observar que o capítulo 9, ele um pouquinho mais adiante, diz assim que: e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Deus está dizendo para ele que a partir de agora
tudo que ele fosse viver e fazer passaria pela aprovação de Deus, pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus. Isso acontece com toda pessoa que tem um encontro com Jesus, né? Uma pessoa que verdadeiramente tem um encontro com Jesus é uma pessoa que sabe que todas as suas atitudes, todos os seus dias serão marcados pelo amor de Deus, pela manifestação da graça de Deus, pelo poder de Deus, né? É Deus que vai dirigir a vida dela, é Deus que vai conduzir as ações dela. Então nós descobrimos, através da experiência que Paulo teve a partir daquele dia, a partir daquele momento, nós descobrimos que o encontro com Jesus no caminho faz com que Paulo perceba que a vida dele agora está sob o domínio de Jesus, né? Jesus está conduzindo a vida dele, Jesus está dirigindo a vida dele. É muito complexo às vezes a gente definir isso apenas com palavras, mas toda pessoa que passou por uma experiência de encontro com Jesus, ela precisa saber, ela precisa ter na sua mente, no seu coração, na sua vida, essa convicção, essa certeza que a vida dela agora é dirigida pelo Senhor. A vida dela é dirigida pelo Senhor. Onde ela for, o que ela fizer, ela precisa ter isso em mente. Ela não é independente mais, ela não faz as coisas por conta própria mais, ela não anda pelos seus próprios caminhos mais. É como se Deus estivesse dizendo: os meus caminhos são diferentes dos caminhos que você tem. É como se Deus estivesse dizendo: os meus pensamentos são melhores para você, né? E em Jeremias, inclusive, Deus disse: eu sei os pensamentos que tenho para você. O grande problema, a grande dificuldade nessa questão de relacionamento com Deus é que muitas vezes entregamos nossas vidas ao Senhor, entregamos a nossa vida a Jesus, passamos a viver com Ele, mas passamos a viver em parte, né? Passamos a viver em parte, porque muitas coisas nós ainda seguramos no nosso controle, para fazermos aquilo que queremos e do jeito que queremos. Mas Deus nos quer totalmente sob o domínio dele. Deus quer a nossa casa sob o domínio dele. Deus quer a nossa vida no controle de Deus. E quando a nossa vida está no controle de Deus, as coisas acontecem. Tudo que acontece, meus irmãos, de bom ou de ruim, supostamente falando, porque quando acontece, a partir de então, acontece para o nosso bem, acontece para o nosso crescimento, né? Eu tenho um pensamento comigo, não é meu, mas um pensamento que eu carrego comigo, que quando nós entregamos definitivamente a nossa vida para Jesus, nós descobrimos a melhor parte daquilo que Deus realmente quer para a nossa vida. Então, Paulo, naquele momento, Paulo, ao ter aquele encontro com Jesus, o reflexo daquela luz forte tirou-lhe completamente a visão. O encontro com Jesus, ele muda a forma da gente ver as coisas, né? Essa experiência pessoal com Jesus, essa convivência com Jesus, essa dependência de Jesus muda a forma da gente ver as coisas. A gente começa a fazer as coisas de forma diferente daquilo que a gente fazia antes, porque nós não temos mais a mesma visão que tínhamos antes. É como se naquele momento Jesus tivesse cegado Paulo a fim de que ele pudesse desenvolver uma visão diferente na vida dele. E que foi justamente o que aconteceu. Então, Paulo, ele ficou totalmente cego, ele ficou totalmente impotente diante da situação que ele tinha diante dele. A partir daquele momento, ele não vai mais fazer aquilo que ele queria fazer. Ele não tem um destino traçado por ele mais. Tudo que ele traçou antes, tudo que ele fez antes, tudo que ele desejou fazer, naquele momento encerra. Esse encontro com Jesus
ele determina isso na vida da gente. Tudo que a gente queria, tudo que a gente desejava, tudo que a gente planejava antes de Jesus, parece que a partir desse momento não tem valor nenhum mais, não tem mais nenhuma importância, e tudo que vai acontecer agora acontece dentro do plano, do propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Agora ele dependia, Saulo, dependia totalmente de que alguém guiasse ele. Ele precisava de alguém para guiá-lo. Assim somos nós. Nós precisamos de alguém que nos guie. Porque em determinados momentos da vida da gente, é como se nós não soubéssemos, não sabemos para onde ir e o que fazer. Então, essa visão que Paulo recebe, ela traz para ele uma dependência total de Jesus. E é interessante, ele depende até para se alimentar, ele depende das pessoas. Ele não pode ir mais aonde ele quer. Eu me lembro que quando o Senhor Jesus falou a respeito de Pedro, Jesus perguntou para ele se ele amava a Jesus. Pedro respondeu por 3 vezes: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Na terceira vez Pedro ficou triste, e disse: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse para ele: olha, quando você era moço, você ia onde você queria, você fazia aquilo que você queria, mas quando você ficar velho, alguém vai te pegar pela mão e vai levar você para onde você não quer ir. Simbolizando qual seria e como seria o destino dele. Na verdade, eu traduzo isso como a nossa entrega, a entrega da nossa vida a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós confiamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a depender dele totalmente. Se não for assim, a experiência que tivemos, ela terá pouco efeito na vida da gente. Então, Saulo está na casa de Judas, está totalmente dependente, cego, dependendo das pessoas para fazer aquilo que precisava fazer. 3 dias sem comer, ele está lá, e de repente ele tem uma visão, ele recebe uma visão de Deus. Deus fala com ele a respeito de alguém entrando na casa onde ele está para trazer visão para ele. O que nós entendemos? Nós entendemos que muitas vezes nós não conseguimos desenvolver essa visão sozinhos. A gente não consegue. Por mais que a gente leia, por mais que a gente ore, por mais que a gente tenha a capacidade de entendimento, muitas vezes nós precisamos de alguém. Nós temos a necessidade de alguém. Deus tem uma pessoa, Deus levanta uma pessoa, Deus escolhe uma pessoa, Deus separa uma pessoa e coloca essa pessoa diante de nós. E quando somos confrontados, porque muitas vezes é preciso haver confrontamento, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino quanto aquele discípulo Ananias, o que ele deve ter dito para Saulo. Qual a conversa que ele deve ter tido? O que nós temos aqui é um resumo do que aconteceu. Irmão Saulo, o Senhor que te encontrou no caminho me mandou aqui, para que você recupere a sua visão. Mas eu imagino quantas outras coisas a respeito de Jesus ele deve ter dito. Porque todas as pessoas precisam desse encontro, precisam ouvir a respeito de Jesus, precisam ter um conhecimento a respeito de Jesus. Naquele momento, quando ele vê, numa visão, ele vê Ananias entrando para falar com ele, o mesmo Deus que dá a visão para Paulo fala com Ananias: você vai lá na rua direita, você vai entrar na casa de Judas, tem um rapaz lá que está esperando por você, ele teve uma visão de que você está entrando lá. E ele vai ao encontro de Paulo. E quando ele chega, então ele diz estas palavras: o Senhor me mandou aqui para que você recupere a tua visão.
Muitas vezes nós precisamos disso. Nós precisamos recuperar a visão que nós perdemos. Às vezes, um tempo como este, um tempo de sofrimento como este, é um tempo em que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente vai diminuindo, a gente vai perdendo. Muitas pessoas, tenho conversado com alguns amigos, inclusive de outras regiões, e as dificuldades que a gente encontra em todas as cidades são as mesmas. Muitos filhos de Deus não abandonaram a casa de Deus, como vocês, mas muitos ainda não conseguiram voltar. Muitos ainda não conseguiram estar juntos. Agora imagine, faz uma ideia. Nós que estamos constantemente reunidos, encontramos dificuldades. A gente tem que empregar um pouquinho de força para continuar sendo profetas. Não é fácil profetizar no tempo desse, né? É bonito, creia nos seus profetas e prosperareis. Creia no Senhor e estarei seguro. Mas quanta gente, quantas pessoas que se perderam totalmente, ou quantas pessoas que, se não se perderam, simplesmente se enclausuraram. Elas ficaram enclausuradas. E à medida que isso vai acontecendo, vai havendo uma diminuição. Porque a nossa força, a força da igreja, a força dos filhos de Deus, a força do povo de Deus, está na unidade, está na comunhão, está no fato da gente estar renovando diariamente a visão que a gente tem, daquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos disso. Ainda que a gente leia em casa, ainda que a gente tenha a Bíblia entre os olhos em casa, mas é quando a gente ouve alguém que as coisas mudam. Estava esses dias ouvindo um pregador, e a gente precisa também, né, pastor Cássio? De vez em quando a gente precisa ouvir alguém diferente. E uma frase que tocou meu coração de forma sobrenatural foi quando ele diz assim: olha, o trono de Deus é a sala de comando do universo. Você tem uma ideia do que significa Deus no controle de tudo, Deus no comando de tudo? Deus para aquilo que ele tem que parar, Deus impulsiona aquilo que precisa ser impulsionado, Deus motiva aquilo que precisa ser motivado, Deus dirige por caminho direito aquilo que precisa ser redirecionado. A Bíblia diz que um dia Nabucodonosor subiu ao jardim suspenso da Babilônia, uma das 8ª maravilhas do mundo, e diz assim: esta é a Babilônia que eu construí com meu poder e para a minha glória. Naquele momento, Deus revela algo para ele de forma dura. Ele recebe uma manifestação de Deus, e uma voz diz para ele o seguinte: olha, esta árvore será cortada, os frutos serão derriçados, as aves serão espalhadas, e as pessoas afugentarão de você, e o tronco vai ficar preso na terra. A interpretação que Daniel disse para ele, qual foi a interpretação? O teu reino foi tirado de ti, porque Deus é que comanda. A gente precisa ter essa convicção no nosso coração: é Deus que comanda. Está tudo muito difícil, né? A gente, não sou muito perito em falar de política, mas todos nós sabemos que é um momento de confusão, ainda continua sendo um momento de muita confusão no mundo, politicamente. Não tem um político, não tem 5 políticos que sentem junto para falar a mesma linguagem, não tem. Cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa, mas particularmente eu acredito que o trono de Deus está comandando isso. Deus está dirigindo isso, assim como dirigia a vida de Paulo, assim como Deus disse para ele: a partir de hoje, a partir de agora, você vai saber o que significa sofrer pelo meu nome. É interessante, não é? As pessoas aparentemente, as pessoas não se importam de sofrer, porque sofrer faz parte da vida.
Sofrer o crescimento faz parte do sofrimento, nós sabemos disso. Cresce quem sofre. Cresce quem sofre. Sofrimento faz parte. E as pessoas sofrem por muitas coisas, mas não querem sofrer por Deus, não querem sofrer por Jesus, não querem sofrer por amor à palavra de Deus, né? Não querem sofrer pelo reino de Deus, pelo reino de Deus. E Deus nos tem trazido para perto dele com esse propósito. Deus tem trazido a gente, Deus tem chamado a gente para perto dele, para dizer que o reino dele está presente, que ele está comandando as coisas, que ele está dirigindo as coisas, que as decisões são de Deus, sabe? Então, naquele momento, Paulo, fora do comando e totalmente dependente, ele passa agora a ouvir aquilo que aquele discípulo, Ananias, está dizendo para ele. Ele diz assim: olha, você vai recuperar a visão, você vai descer as águas do batismo e você vai ser cheio do Espírito Santo. Foi para isso que o Senhor me mandou aqui. Qual é a parte mais importante de tudo isso? É ter uma visão espiritual, segundo a visão de Deus, entender as coisas da forma como Deus entende, caminhar pelos caminhos que o Senhor mesmo traçou e se mover mediante o poder de Deus. 3 coisas que são importantes demais para a nossa vida como filhos de Deus, como cristãos. Se a gente ouve demais as notícias do momento, a tendência é que a gente vai perdendo contato com Deus e vai se envolvendo com as coisas que estão acontecendo. Mas quando nós ficamos perto, quando nós estamos perto do altar, quando estamos juntos, quando estamos reunidos, quando estamos adorando, a nossa visão é mantida. Deus mantém a nossa visão, Deus fortalece a nossa visão. Por que Joel capítulo 2 é tão importante para nós, irmãos? Porque ele diz assim que nos últimos dias, eu creio que esses são os últimos dias, Deus diz assim: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E uma das coisas que Deus diz é o seguinte: os vossos jovens terão visões. Vossos jovens terão visões. Acho que a visão é mais importante do que sonhos, porque quando nós começamos a ter visões, os nossos sonhos passam a ser ajustados. Então é interessante que enquanto o contato com aquela luz cega Paulo, ao mesmo tempo que ele fica cego, ele recebe uma visão diferente. Com Deus é assim. Quando nós não enxergamos muito, né, com os nossos olhos físicos, a tendência é que a gente tenha uma facilidade maior para enxergar as coisas espirituais. E é isso que conta, é isso que é importante. A igreja está precisando disso nesses últimos dias, nesses últimos momentos. Nós precisamos desta visão, essa visão celestial, essa visão espiritual. Ela toma conta do nosso ser, ela toma conta do nosso coração. A partir daí, a partir daquele momento, assim como Paulo, a gente passa a ver a vida do ponto de vista de Deus. Nós precisamos aprender a ver a vida que nós temos diariamente, constantemente, do ponto de vista de Deus. Ele começa a enxergar aquilo que antes ele não via. Uma experiência pessoal de intimidade, de relacionamento com Deus, faz com que a gente veja coisas de forma diferente, coisas que a gente não via antes, coisas que a gente não enxergava antes, coisas que a gente simplesmente ignorava e que na verdade eram as mais importantes na vida da gente. A partir daquele encontro com Jesus, sua forma religiosa, uma coisa importante que acontece na vida de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ele deixa de ser simplesmente religioso
e ele passa a ser uma pessoa integrada à comunhão, à intimidade com Deus. Senhor Jesus fala no capítulo 4, naquele encontro com a mulher samaritana, né? A conversa se intensificou tanto que em determinado momento a mulher diz assim: vocês estão dizendo que o lugar de adorar é em Jerusalém? Outros dizem que é no Monte Gerizim. Jesus disse para ela o seguinte: olha, chegou o momento, a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é qualquer um que vê isso, não é qualquer um que enxerga isso. Adoração em espírito, adoração em verdade, adoração que vai além da visão física, que não adora por coisas, mas que adora assim porque Ele é. E Ele termina dizendo: porque são estes que o Pai está procurando. Deus continua procurando adoradores, uma igreja que adora de verdade. A partir de então a mentalidade dele muda. É assim conosco. A mentalidade de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ela muda a maneira de falar, porque a maneira de pensar dela mudou. Ela fala das coisas que agora ela consegue compreender e entender. Então, drasticamente, a vida de uma pessoa que tem um encontro com Jesus recebe uma mudança total. Ao receber a visita de Ananias, a vista dele foi restaurada. Ainda, quer dizer, ele recebe uma visão celestial, uma visão sobrenatural, ele tem uma visão diferente de Deus, e Deus devolve para ele a visão, porque agora Deus precisa dele, Deus precisa dele, dependente de Deus, mas não dependente de pessoas, entende? Então Deus dá a ele a capacidade de poder ser ele mesmo, e aí ele desce as águas do batismo, ele recebe o Espírito Santo e ele se torna um homem de excelência. Ninguém mais do que Paulo conseguiu fazer pelo Evangelho nos dias da igreja primitiva, nos primeiros dias da igreja primitiva. Todos eles trabalharam muito, todos eles pagaram preço alto, todos eles viveram com excelência, mas Paulo foi um homem que envolveu toda a Ásia Menor com a sua mensagem. Podemos entender que na experiência vivida por Paulo, sua decisão levou a um nível tão alto que a partir daquele momento a sua vida e a igreja não seriam mais a mesma. A partir de Paulo, a sua vida, a igreja dos seus dias, ela não foi mais a mesma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus está levantando uma geração de adoradores tão excelente que a igreja a partir daí não será mais a mesma. Nós precisamos desta excelência, nós precisamos deste impacto do Espírito de Deus na nossa vida, nós precisamos falar a linguagem do céu, nós precisamos entender este momento do ponto de vista de Deus, sabe? Porque há um propósito certamente em tudo isso. Há um propósito. É um momento perigoso, é um momento difícil, é um momento que a gente inspira muito cuidado, é um momento que inspira muito cuidado, mas é um momento em que a igreja precisa se levantar como igreja operante, ativa, atuante, uma igreja que não se detenha diante desta força do inimigo. Nós mencionamos que houve muitas formas que Satanás usou para parar a igreja. Vocês perceberam, com certeza vocês já ouviram isso. Vocês perceberam que agora não foi preciso fazer muita força para parar a igreja. Não foi preciso. Foi só dizer: se cuida, você precisa se cuidar, fique em casa, você precisa se cuidar. Isso é justo,
é verdadeiro, mas esse cuidado, ele não pode nos levar ao isolamento espiritual. Esse cuidado não pode nos afastar da presença de Deus. Esse cuidado não pode nos afastar do amor de Deus, porque tem muitas pessoas que se perderam nessa questão. Perderam a comunhão com Deus, com o amor de Deus. A Bíblia diz assim que Deus nos amou de uma forma tão intensa e tão grande e tão sobrenatural que Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu o seu Filho. Nós temos a promessa do cuidado de Deus. Todo cuidado é importante, mas a nossa proteção vem do céu. A nossa proteção vem do céu, a sua proteção vem do céu. A sua casa está protegida pelo sangue de Jesus. A tua vida está guardada no sangue de Jesus, né? O apóstolo escreve dizendo que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos guarda, nos protege, nos purifica. Eu gostaria, com essa reflexão, é apenas uma reflexão mesmo, para que a gente possa, assim como Paulo, sair daquela condição nossa, né? Daquela única condição nossa, de querer as coisas do nosso jeito, de buscar as coisas do nosso jeito, né? Estamos fazendo um serviço, mas nós temos que ter certeza que estamos fazendo um serviço para Deus, para a sua obra, para o seu reino, para o nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé na presença.